Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Antes de dar início à nossa nova aula, eu vim aqui passar para avisar para vocês rapidinho uma dica de um curso que eu estou oferecendo pela plataforma Hotmart. É um curso de operador de computador. Caso o curso não seja do seu interesse, mas você pode compartilhar com outras pessoas. Assim você me ajuda outras pessoas que estejam precisando fazer um curso desse tipo e também ajuda para que eu possa manter as atividades aqui do canal. O curso está por um preço super acessível. Salve devs, conto com a ajuda de vocês. Dando prosseguimento à nossa série de vídeos do nosso bolão da Copa do Mundo ou da simulação da Copa, eu fiz algum pequeno ajuste no nosso arquivo grupos.js. Eu coloquei um atributo chamado seleções, que é um array com as seleções na sequência. Só o nome completo delas, começando com a inicial em letra maiúscula, tá? Então eu criei aqui, ó, seleções na sequência, as 4 do grupo A, seleções as 4 do grupo B e assim por diante. Fiz com todas elas, tá? Com todos os grupos. Esse foi o ajuste que eu fiz aqui inicialmente. Assim fica mais fácil a gente iterar, fazer uma leitura dessa listagem de uma forma mais rápida. Dentro do nosso arquivo index, eu fiz uma modificação do processo de apresentação dos dados. Então, eu criei aqui uma variável chamada grupo A, que vai receber do nosso array grupos na posição 0. No caso aqui é a posição correspondente ao grupo A. Tá? Então, eu poderia colocar somente o nome grupo, tá? E depois aqui passar só o número correspondente a qual é o grupo da seleção. Se é o 0, A, 1, o B, o 2, o C e assim por diante. E fiz uma modificação. Então, por exemplo, para poder escrever o nome do grupo, ao invés da gente escrever grupos na posição 0, eu coloquei aqui grupo A.grupo. Basicamente isso, tá? Daí, eu fiz aqui também algumas pequenas alterações. Eu poderia fazer aquele esquema para poder escrever grupo, seleção 1, pegar o dado da posição 1 para poder colocar lá, por exemplo, o nome da seleção, para escrever lá na nossa listagem. Porém, o que foi que eu fiz? Observem que essa linha aqui, a 15, é igualzinha à linha 21 que eu coloquei aqui, tá? Eu só coloquei e deixei ela comentada para que vocês possam depois comparar os dados. Então eu selecionei todos os nomes de seleção, no caso são os 4 dados que nós temos lá, que são esses 4 dados aqui, porque a gente vai ter que substituir pelo nome de fato da seleção que está lá no grupo. E daí, aqui eu utilizei um laço for, bem simples. Então, para a variável i começando em 0, enquanto i for menor do que o comprimento, ou seja, a quantidade de elementos que tem lá no nosso array de seleções, que no caso vão ser só 4, eu vou fazer com que i receba mais 1. E daí o que foi que eu disse? Que dentro desse nosso array de seleções, na posição de i, ou seja, em 0, 1, 2 e 3, ou seja, em cada uma daquelas opções de seleção, dentro do HTML eu quero escrever o nome da seleção que eu peguei lá no caso aqui do grupo A, né? E depois, lembrando que a gente poderia tirar esse A aqui de grupo, deixar só grupo, para poder ficar mais genérico. Tudo bem? Então vejam que a gente conseguiu aqui, basicamente, em 3 linhas de código, escrever algo que a gente fazia em 4 linhas, de forma repetitiva. Sendo que você poderia até reduzir isso aqui, colocar numa linha só que não fica... Não é adequado você fazer isso, tá? Não é recomendável. O mesmo esquema eu fiz para bandeiras. A gente estava seguindo um esquema de mudar o SRC das bandeiras, passando toda aquela informação em 4 linhas. Né? Mostrei aqui, eu deixei aqui comentado para depois vocês observarem como é que a gente faria caso eu tivesse que colocar o nome grupo A, seleção 1, seleção 2, seleção 3, seleção 4, na posição 0, que é a que tem o nome da bandeira. Porém, o que foi que eu fiz? Para poder escrever o nome da bandeira, eu coloquei aqui algo um pouco mais elaborado. Eu fiz aqui um laço for, no mesmo esquema lá para poder escrever o nome, porém a gente tem alguns detalhes. Por exemplo, o nome da bandeira sempre é o nome do país em letras minúsculas, tá? Sem espaço, sem acento e sem ser cedilha. Então, por exemplo, nomes curtos eu só tenho que diminuir para colocar tudo em letra minúscula. Tá? Nomes compostos, que tem 2 ou mais palavras, eu tenho que substituir o sinal de igualdade pelo underline, além de colocar tudo em minúsculas. Nomes com acentos eu tenho que trocar. Então, se a letra A estiver acentuada, eu tenho que colocar a letra A sem acento. E assim por diante. No caso dos países que ainda não estão classificados, que a gente tem um nome um pouquinho maior,
eu vou procurar trabalhar a questão da sigla. Então eu criei aqui um algoritmo que faz o seguinte: eu criei uma função que tira os acentos, tá? Então ela recebe um texto acentuado, e a primeira coisa que eu vou fazer com esse texto que eu recebo é utilizar o método ou função replace do próprio JavaScript. Eu vou buscar espaço em branco e substituir por underline. Só que isso aqui ele só vai fazer na primeira ocorrência que ele encontrar. Como geralmente eu só tenho duas, então eu repeti a linha de código aqui sem problema, tá? Então se ele encontrar um segundo espaço em branco, eu quero que ele substitua pelo underline. Eu não utilizei aqui nada de expressões regulares, tá? Então eu utilizei o próprio replace de forma bem simples, né? O que eu estou buscando, o que eu quero substituir. E eu vou dar um return desse meu texto aqui, já sem espaços, só que eu vou utilizar aqui uma função chamada normalize. Eu vou deixar o link sobre essa função na descrição do vídeo. E nesse normalize a gente define como a gente quer normalizar os nossos caracteres que vão ser definidos. Então essa linha aqui, guardem que ela é bastante preciosa. Você passa uma string, ponto, mais essa linha de código, é para você substituir. Onde tem letras acentuadas, ele tira o acento e coloca só a letra sem acento. Onde tem o C cedilha, ele coloca a letra C, tá? Então ele faz o replace desses caracteres especificamente, tá? Então essa função tirar acentos, ela tira os espaços e tira os acentos. Outro detalhe, onde tiver EUR, PL1, PL2, em maiúsculo ou minúscula, eu quero que ele coloque a bandeira padrão, tá? Então eu coloquei aqui dentro de um array chamado outras seleções, o nome dessas seleções aqui, que é a sigla das seleções que ainda não estão classificadas, para que quando a gente for fazer o nosso for, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o acento do grupo A seleções na posição, só que a gente vai converter também tudo para minúscula. Aqui, olha, eu utilizei o método toLowerCase. Então, eu vou tirar todos os acentos do nome da seleção em letras minúsculas. Ele vai colocar tudo para minúsculas, vai tirar os acentos, vai tirar aqueles espaços, colocar underline. Então aqui nessa linha a gente pega o nome já dentro do padrão corretinho. Se for um elemento existente lá dentro de outras seleções, ou seja, eu estou utilizando aqui a função chamada includes, para poder saber se dentro do array outras seleções existe esse nome que eu estou passando aqui. Se tiver um desses nomes, então eu vou dizer que o nome vai receber aqui bandeira padrão, tá? Se não, basicamente a bandeira vai ter como src lá images, bandeiras e o nome do país.svg, sem problema. Tá? Então, basicamente eu coloquei aqui as regras, a gente poderia até deixar um pouquinho mais pertinho, para que a gente pudesse fazer a exibição de uma forma mais dinâmica. Tudo bem? Eu coloquei aqui o código do drag and drop, mas eu não vou explicar nesse vídeo de hoje, tá? Para ele não ficar muito longo. Eu vou explicar no vídeo seguinte, mas eu vou deixar ele já disponível aqui para vocês. O nosso código, por enquanto, ele está da seguinte forma. Ele está exibindo a letra do grupo, bandeira e nome, já de forma bem dinâmica. E agora a gente já consegue arrastar o país aqui para baixo para dizer se ele vai ser o primeiro ou o segundo colocado. Então vamos supor, do grupo A, vamos supor que a Holanda seja o primeiro e Senegal seja o segundo. Ah, não gostei. Não dá para mudar de posição aqui. Dá para você voltar o país lá para cima. Tá? Você pode voltar o país e pode trocar eles de posição. Coloquei aqui, pode trocar para cá sem problema. Ou seja, eu não posso colocar numa posição que já está ocupada, mas eu posso voltar para a minha área principal lá com a listagem de países. Então vamos supor que a Holanda vai se classificar em primeiro e o Equador em segundo. Então defini aqui. Tá? E eu criei uma função auxiliar chamada ler escolhas, que ela vai dizer para a gente quem é a primeira escolha e quem é a segunda escolha. Mas isso tudo eu vou procurar explicar para vocês ao longo das próximas aulas. A aula de hoje basicamente era para mostrar para vocês como tornar mais dinâmico esse processo da geração do grupo, do nome dos países e a exibição das bandeiras, utilizando técnicas bem mais modernas mesmo aqui para a gente poder trabalhar. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!